Vai para Cuba? Vamos fazer um pequeno tour para esse país, vamos ver o que ele tem a nos mostrar. A localização de Cuba fica no Caribe. O país Cuba é formado pela maior ilha que tem no Caribe, né? E por algumas pequenas ilhotas. A respeito de sua topografia, basicamente planície, uma pequena zona montanhosa. Isso aí é até importante a gente perceber que isso depois na Guerra dos 10 anos lá, ela faz uma diferença, ela faz essa divisão na população até devido à área onde eles moravam, né? A economia do setor é um setor primário, basicamente produção de cana-de-açúcar e tabaco, os famosos charutos, né? Arroz, banana, laranja. O extrativismo mineral é o que se encontra na ilha é níquel, cobre, cromo e cobalto em forma de cromita. A pecuária deles é bovinos, equinos, aves e suínos. A indústria deles basicamente é alimentos, bebidas, charutos e máquinas e alguns produtos químicos. A atividade econômica que mais cresce nessa ilha é o turismo, devido àquelas praias maravilhosas que eles têm, né? Vamos fazer um comparativo então em relação a tamanho, né? Podemos dizer que estou comparando Cuba com o Brasil, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, né? Cabe 77,5 cubas em relação à área, né? Em relação ao Brasil, né? E a população do Brasil é 18,62 vezes maior do que Cuba. Comparando Cuba com o Rio Grande do Sul, a gente tem que cabe 2 cubas e meias dentro do Rio Grande do Sul e a população se equivale. Mas por que eu estou comentando isso? É por causa dessa questão, assim, Cuba país e Cuba pátria. Vamos tentar diferenciar isso, né? Se Cuba é tão pequeno assim, por que incomoda tanto os Estados Unidos? Vamos voltar um pouco então no passado, né? A população de Cuba em 1792 era formada de 49% de brancos, 20% de negros livres e 31% de negros escravizados. Já em 1877, essa população já mudou um pouco a sua característica, tinha 67% de brancos e 33% de pessoas de cor. Essa era a definição. Essa modificação houve porque a Espanha tinha aquele medo de algumas revoltas e tudo mais, né? E com razão eles tinham medo dessa revolta, né? Porque se a gente for analisar a construção da independência de Cuba, né, o que a gente vai ter? Nós temos, assim, a respeito, os primeiros habitantes de Cuba, os nativos, eram os índios taínos e cibonês. No estudo que eu fiz, nas leituras que eu fiz, eu não encontrei nada a respeito deles, nada mesmo, assim, ó. Eles não foram citados, tá? O destronamento da Rainha Isabel em 1868 causou, assim, um pouco de problema na metrópole e tudo mais, e algumas regiões já se rebelaram também, né? Cuba foi um dos últimos países a ter a libertação da Espanha, né? Foi o último país além mar que se libertou da Espanha, né? Essa primeira revolta, a chamada Guerra dos 10 Anos, ela foi liderada pelo advogado Carlos Manuel de Céspedes, né? Essa revolta ela é marcada por ela ter uma característica bem de abolição, assim, né? Mas assim como não teve apoio dos latifundiários, eles pegaram, assim, a Espanha conseguiu novamente tomar o controle, né? Mas em 1880 foi decretado assim um limite de quando é que deveria ser feita a abolição, que aconteceu em 1886, né? Daí a Cuba sai do escravismo, né, mas o seu modelo de negócio, né, o que rege a ilha, né, continua a mesma coisa. Ela é uma ilha latifundiária e agroexportadora, né? Basicamente, ela faz esse comércio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o grande comprador dela. E o interessante é a gente ver que esse pensamento em 1880, né, essa revolta, essa construção, essa tentativa de independência, que não foi, teve várias tentativas de independência, mas essa é uma das que marcou bastante, né? Foi uma guerra de 10 anos, né? Ela já falava, né? Olha só os temas que começam a aparecer, né? Propriedade coletiva, ou seja, reforma agrária, jornada de trabalho de 8 horas, tanto para negros quanto para brancos, né? E teve o primeiro Congresso de Trabalhadores de Cuba. Vamos falar um pouco então dos afro-cubanos, né? Os afro-cubanos eles tiveram uma participação importante nessa questão da independência de Cuba, né? Eles participaram muito da independência de Cuba, mas na Revolução Cubana, que foi feita depois por Fidel, eles praticamente não tiveram nenhuma participação expressiva, né?
E os negros eles representam o passado de luta, o passado de resistência do povo cubano, essa coisa que está enraizada, esse pensamento, né? Nós temos que entender que Cuba é muito mais que uma ilha. Cuba é um pensamento, é uma ideia. Durante a Guerra dos 10 Anos, o exército, os negros foram atraídos pelo exército libertador, né? E como eu tinha comentado antes, a lei Moretti, em 1880, é que definiu o prazo da definição do fim da escravidão, que ocorreu em 1886, né? Mas mesmo assim, a Aline Hegel, ela nos diz que a sociedade cubana ainda continua dividida, mesmo após a abolição, ela continua dividida, né, entre raças, né? E foi só depois da Revolução Cubana, feita por Fidel, é que acabou esses espaços, existia espaço somente para brancos. Foi só depois da Revolução que acabou. Mas mesmo assim, Fidel, um homem branco, advogado, né, ele tinha alguns receios, né, ele tinha medo da separação negra, né? Então, por isso, ele encaminhou o fechamento de várias sociedades e o pessoal era muito organizado, né? Tinha algumas sociedades que existiam desde a época da independência. Vamos então falar diretamente então da independência de Cuba. Como foi? Teve mesmo a independência de Cuba, né? Em 24 de fevereiro de 1895, teve o que o José Martí chamou de guerra necessária. Foi o início, né? Ele junto com os generais Máximo Gomes e Antônio Maceo, proclamaram a República de Cuba. Mas essa, oficialmente, só foi acontecer em 1898, a independência de Cuba. E tem a questão do desastre. Pela Espanha isso foi visto como um desastre com um D maiúsculo, né, e uma mancha na honra militar. Geração 98. Os espanhóis pobres que vieram lutar aqui, né? E esse tratado, e o Tratado de Paz, que foi assinado em Paris, é que determinou a independência de Cuba, né? Mas será que foi mesmo uma independência? Vamos ver um pouco mais além disso, né? Em 1898, a guerra, os Estados Unidos declaram guerra contra a Espanha. Então aqui os dois brigando, aqui bem bonitinho, né? Só que daí o que acontece, né? O que desencadeou essa guerra foi o afundamento do navio Maine, onde matou mais de 200 americanos. Esse navio estava aportado em Cuba. Só que o interesse dos Estados Unidos não era simplesmente em Cuba, mas também em Porto Rico e nas Filipinas, né? E coincidentemente ele já estava preparado, né, para atacar tanto essa região das Filipinas e outras ilhas aqui, quanto Cuba e Porto Rico, né? Então o desencadeador da independência de Cuba foi essa guerra entre Estados Unidos e Espanha, né? E eles que fizeram, digamos assim, o que deram assim, e Cuba acabou se tornando um protetorado dos Estados Unidos. Vamos aprofundar um pouco mais esse assunto, assim, né? Aqui nós temos uma representação dos heróicos americanos tentando fazer a libertação dos países oprimidos. Aqui os espanhóis sendo massacrados, sendo encurralados, né? José Martí como o herói da independência passando. E aqui nós temos algumas imagens que falam por si só. Nesse momento aqui eu vou querer desenvolver com vocês algumas ideias, assim, que é a questão de que a independência de Cuba simplesmente foi a libertação dela da Espanha. A Espanha perdeu a sua última colônia, além mar, né? E quando os espanhóis falam em desastre com D maiúsculo, eles querem ver assim, a geração de 98 foi uma geração de intelectuais que surgiram, né, que começaram a questionar essa questão, assim, porque até alguns deles vieram visitar o Cuba e viram que o Cuba era maior que a própria metrópole. E nesse momento começam a surgir essas ideias, assim, essas diferenças, né, entre anglo-saxões e latinos, né? Como poderia se perder como Espanha, irmã da França, descendente dos romanos, foram perder para os anglo-saxões, os bárbaros anglo-saxões? Por que esse liberalismo, essa política liberal conseguiu tomar conta ou não, né? Existe essa ideia do imperialismo, assim, que é muito que estava sendo rompido em relação, assim, à doutrina Monroe que os Estados Unidos estavam tentando pregar, os espanhóis indo embora aqui derrotados, né? A doutrina Monroe que os Estados Unidos tentou, é aquela questão de América para os americanos. Só que não era bem assim, né? Eles estavam querendo transformar toda a América Latina no seu quintal, né? E depois dessa independência depois da independência de Cuba, né,
Na realidade, ela virou um protetorado dos Estados Unidos, né? Aonde na própria Constituinte dos Estados Unidos dos Estados Unidos, não, desculpa, de Cuba dava essa liberdade, né? Onde foi colocada a emenda Platt, que é uma emenda que diz que os Estados Unidos podem se meter nos interesses cubanos no momento que eles quiserem. Aqui nós temos essas figuras que representam os Estados Unidos protegendo Cuba dos espanhóis, mas não é bem assim, na realidade eles estão jogando em causa própria, né? Tanto é que o primeiro fantoche deles, né, foi o Tomás Estrada de Palma, né? E nesse período, Cuba tinha dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Agora vamos fazer vamos falar um pouco de José Martí. José Martí ele foi considerado o herói da independência cubana. É importante a gente falar dele por causa das ideias, as ideias que ficaram até hoje aí, né? Ele nasceu em 1853, ele foi preso aos 16 anos. A formação dele é poeta, escritor, advogado e jornalista. Estudou direito, filosofia e letras na Espanha. A luta ele lutava, a luta dele, o pensamento dele era a respeito de uma América Latina livre, né? Ele viveu um tempo na Guatemala, depois que ele foi deportado pela Espanha, né, no México, e morou mais de 10 anos nos Estados Unidos. E lá ele organizou toda a questão, ele juntou verbas e tudo mais, para se conseguir fazer essa dominação, tentar fazer a independência de Cuba. Só que a independência de Cuba para ele era só o início. Ele não tinha... era só o início, ele queria uma América Latina livre como um todo. Ele não queria parar só em Cuba, ele queria depois libertar Porto Rico, ele queria ampliar. Como ele viveu nos Estados Unidos muito tempo, ele diz assim, ele viveu nas entranhas do monstro, e ele sabia que simplesmente se libertar da Espanha não era o suficiente. Ele tinha também nós precisávamos de uma América Latina livre, e essa ideia que ficou, né? Uma América Latina livre. É isso que José Martí pregava, né? Ele influenciou muito os pensamentos de Fidel. Fidel usava muito ele em seus discursos, né? Isso aqui são representações que tem lá em Cuba hoje, né? Desenhos, uma imagem pintada no muro, ele em relação ao Che Guevara, que também é considerado um herói. E pasmem, tá? Dando um spoiler, não era para mim entrar em Revolução Cubana, mas Fidel não era comunista. Essa questão do comunismo surgiu muito depois por uma necessidade da sobrevivência da ilha, né? Ele, na realidade, a base do pensamento dele, a libertação de Cuba, de sair da mão de Fulgêncio Batista, estava baseada nas ideias do José Martí. E eu penso que isso aqui consegue dar uma ideia assim, de quão grande a coisa é. Isso aqui é uma estátua, né, no memorial a José Martí, lá em Havana, né? Ilha de Cuba versus Pátria de Cuba. Para ser cubano de Cuba, a pátria, não é requisito indispensável ter nascido na ilha, como para ser inimigo de Cuba, a pátria, não é requisito indispensável ter nascido em outras terras. Há inimigos tenazes, pátria, Cuba, que desgraçadamente nasceram na ilha, né? Essa é a ideia. A ideia é por isso que Cuba incomoda tanto os Estados Unidos. É uma ilha pequena, tudo mais, mas assim, ó, é um espinho que tem no pé contra o imperialismo, contra essa dominação de povos, né? Aqui, até hoje, os Estados Unidos tem uma base lá em Cuba, né, que é conhecida como a prisão de Guantánamo, né? E essa ideia de José Martí que fica assim, a questão de lutar contra o imperialismo, né? E ele falava assim que Cuba, que ser cubano não era simplesmente nascer na ilha, né? Tanto é que Che Guevara foi considerado um cubano de nascença. Porque a ideia é lutar para que o povo latino como um todo tenha sua identidade. Não seja simplesmente o quintal de uma nação imperialista como os Estados Unidos. E para finalizar, assim, para conhecer um pouco do povo cubano, tá? Eu sugiro para vocês assistirem esse documentário que está disponível no Netflix, tá? Esse John Albert, ele acompanhou o Fidel quando foi dar a sua primeira... Depois que o Fidel deu o golpe e tudo mais, ele acompanhou o Fidel nas suas entrevistas quando ele foi para os Estados Unidos discursar, né? E durante 4 décadas ele foi visitando Cuba e vendo o que acontecia, o que deixava de acontecer. Ele acompanhava as mesmas famílias, ele passou pelos mesmos lugares. Então dá para ver bem essa transformação, a dificuldade que o povo passou.
durante esse período. É muito interessante para te ver realmente como é o povo cubano. E muito obrigado, espero não ter me estendido demais.